Oi, quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Na aula passada, nós falamos sobre a história onde Jesus era preso. Nós vamos continuar com a história hoje falando de Jesus é condenado à morte. Então, ele foi preso, agora ele é condenado à morte. Vocês podem acompanhar a história no próprio livro de vocês, na página 55. Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e puseram na cabeça dele. Eles falaram que já que Jesus era rei, que ele precisava de uma coroa. Só que fizeram uma coroa que doeu bastante, né? E o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!", debochando, né? E davam bofetadas nele. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: "Crucifica, crucifica!" Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: "Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus." Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: "Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador." Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal. Pilatos disse para a multidão: "Aqui está o rei de vocês." Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica." Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Então, vocês podem perceber que aula passada ele foi preso. Aqui ele foi condenado à morte. E na nossa próxima aula, aí sim, vai aparecer a parte muito cruel, né? Que é a crucificação e a morte de Jesus. Guardando no coração. Ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Isso está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Então era por nós que Jesus estava sofrendo tudo isso. Muito bem, as atividades. Opa! Aqui vocês têm 6 frases que vocês vão numerar do número 1 até o número 6. Número 1, o início da história, número 6, o final. 2. De que crime Jesus era acusado no julgamento? O que eles acusavam ele? 3. Se Jesus quisesse, poderia ter se livrado de todo esse sofrimento e humilhação, pois ele é filho de Deus, né? Por que ele preferiu sofrer até o fim? E 4. Relacione o que aconteceu de injusto e ilegal no julgamento de Jesus. O que não estava certo quando Jesus foi julgado? Vamos fazer oração? Vamos conversar com Deus? Falar com Deus em oração? Querido Jesus, ajude-me a ter você como exemplo em todos os momentos da minha vida, especialmente nas horas difíceis. Dê-me paciência e amor, mesmo quando eu sofrer injustiças. Por seu amor, amém. Então, mesmo quando a gente esteja sendo injustiçado por alguma coisa, que o Papai do Céu seja sempre com a gente, né? Nesses momentos também. O que a gente aprendeu com a lição de hoje, então? Jesus sofreu uma série de acusações falsas e mentirosas. Sofreu agressões morais e no corpo também, físicas. Até chegar na sua condenação à morte. Ele sofreu o que cada um de nós deveria sofrer pela desobediência cometida contra Deus. Então, ele sofreu no nosso lugar. O sofrimento era para ser nosso, mas ele aguentou firme porque nos ama muito. Ele nos substituiu, seguindo espontaneamente a vontade de Deus Pai, por amor à humanidade. Então, depois que vocês fizerem as atividades, vocês têm o gabarito, onde vocês podem conferir a numeração, podem conferir as respostas, que a Pro sempre fala, não precisa ser idêntico. Essa aqui tem que ser idêntico, porque esse é o correto, né? Mas essas respostas, a Pro dá uma resposta dela. Mas vocês podem colocar essas respostas com outras palavras. Aí vai depender de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima semana. Um beijo no coração e fiquem com Deus.